Olá, aluno e aluna, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de hoje, a nossa aula de Ética e Legislação Profissional, na parte de Administração Financeira. Então, eu sou o professor Edir, nós vamos conduzir essa aula hoje, é uma aula da Trilha de Excelência, onde temos aí o foco, né, de concursos, prestações de provas que irão fazer, o próprio ENAD aí no final do ano, para quem concluinte. Então, são bases aí que a gente traz para vocês nesse sentido de novos concursos, de novas provas, e explorando sempre aí a parte ética e profissional do lado do administrador. Lembrando que nós, do curso de gestão financeira, de várias gestões, cada vez mais o CRA tem abrangido essas novas certificações para serem inclusas junto ao conselho. Então, é muito importante a gente estar buscando sempre essas atualizações, estar sempre bem informado, para evitar, né, ou melhor, na verdade, para que surjam novas oportunidades na carreira do profissional. Então, nós trazemos aí mais algumas dessas informações, tentando deixar vocês sempre bem atualizados, bem informados a respeito disso, para que a gente consiga aí, lado a lado com vocês, trazer novidades e coisas boas aí no processo. Então, me apresentando um pouco melhor e falando da aula de hoje, nós falaremos de administração financeira, como eu disse, ética e legislação profissional. Eu sou professor especialista aí de Carlos, né? Então, eu sou professor e tutor aqui no Núcleo de Gestão e Negócio, na Unifates. Também faço parte da rede estadual de ensino aqui no Paraná, né? Então, tudo que me levou a isso aí foi a minha primeira graduação em gestão financeira na Universidade Positiva, uma universidade situada em Curitiba, aqui no Paraná mesmo, né? Na sequência, eu estava em carreira bancária, então eu fiz 2 MBAs na sequência, né? 2 MBAs, um deles em planejamento financeiro, onde o foco era economia, investimento e proteção do capital da pessoa, ou dos bens do favorecido, e o outro em gestão, liderança e progresso profissional. Então, foram os 2 MBAs que eu fiz na sequência da minha graduação, e aí eu retomei um curso que eu iniciei lá no passado, né, que foi a licenciatura em matemática. Então, é um curso que eu concluí mais recente e que me abriu essa possibilidade de estar junto, fazendo parte aí do Estado, né, na parte de aulas junto ao Estado. Concluindo isso aí, outras coisas que me trazem, né? Essa aí são 21 anos que eu permaneci no mercado financeiro. Até hoje, na verdade, eu tenho certificações ativas, inclusive a AAI, que é a de agente autônomo de investimentos, né? Credenciado junto à CVM, então ainda posso fazer e faço parte desse quadro de assessores de investimento. Isso aí só o que veio me credenciando ao longo da minha carreira, ao longo dos anos, e então, a partir de 2024, eu retornei aí para esse quesito de aulas, de formação profissional. Tá? Então, falando desses início aí, do que a gente trouxe inicialmente, vamos para a aula propriamente dita, e dentro da aula de hoje, o que nós vamos abordar é principalmente ali os objetivos, né, da administração financeira e governança, isso aí na parte, falando sempre da parte ética e de como eu vou ser norteado para isso, dilemas éticos na gestão financeira, e isso aí é uma chuva, um leque de dilemas que nós, profissionais da área, passamos diariamente, tá? E legislação profissional, o código de ética do administrador. Então, nós vamos falar de uma forma superficial aí, mas principalmente, assim, dando tendências para vocês do que se esperar em cada uma dessas áreas, tá? Pessoal, e aí, quando eu falo que a gente vai falar de uma forma superficial, é para entender o que a gente espera de provas, exames, enfim, quando a gente for realizar algo desse tipo, qual que é a principal cobrança em cima desses quesitos, ok? Então, olhando ali, é sempre buscar uma integridade, né, na nossa
tomada de decisão, olhando não somente o lado financeiro, hoje se olha muito as responsabilidades sociais, éticas e legais. Legais, na verdade, a todo momento a gente é cobrado disso, então, mas hoje vem se falando muito em responsabilidade social e também eu colocaria aqui a responsabilidade ambiental nesse sentido, tá? Desculpe. Então, nós temos aí essas tendências e o que geralmente esses exames vão cobrar aí conceitos, comparações ou vão colocar dilemas para que a gente possa estudar e estar baseado e ter referência referente não, mas ter uma referência perante esses quesitos que serão cobrados, ok? Então, os estudos, pode ver ali, ó, a tendência é apresentar estudos de casos integrados, com todos esses problemas que eu citei, além de um dilema financeiro e ético, para que a gente possa analisar e apontar ali a saída correta. Tá? Não tem a mais, talvez tenha a mais correta, no sentido de alguma delas serem muito parecidas, mas sempre vai ter uma saída correta para ser adotado. Então, na prova, como nós citamos, você terá que buscar o quê? Identificar o conflito, né? Reconhecer se é algo ético, se é algo que gera uma quebra legal, uma quebra de leis, ou se é algo que o profissional é colocado à prova no sentido da própria ética dele, junto a, inclusive, ao conselho, a tudo mais. Então, são os quesitos para identificar o conflito, onde está esse problema que eu preciso solucionar e qual que é o paradigma que eu vou ter que adotar ali para não infringir todo esse problema. Tá? Então, analisar decisão financeira, sempre isso aí é parte do nosso dia a dia, avaliar todas elas, onde eu consigo reduzir gastos, exponencializar as receitas, enfim, cada um dos seus impactos, né? Onde eu consigo reduzir algo que também impacta em mais de um quesito. Por exemplo, ali citou a questão de luz. Então, às vezes, eu consigo colocar uma fazenda de produção de energia solar e automaticamente eu diminuo o meu impacto ambiental e tenho economia. Isso aí concilia o melhor dos dois mundos. Propor uma solução integrada, que é o que acabamos de falar, né? Que é financeiramente viável e também dentro de uma legalidade, dentro de uma expectativa que traga novos horizontes, contemple outros horizontes que não somente o financeiro. E justificar, né, a proposta. Então, a gente precisa, quando está fazendo esses exames, essas elaborações, precisamos aí ter um embasamento para garantir, né, que forma que aquilo que a gente está propondo garante aí uma solução adequada, onde traga sustentabilidade e viabilidade econômica ao longo prazo. Não podemos pensar somente no curto prazo. Então, quando a gente olha a ética e a legislação profissional, a gente está olhando também o fato que a administração financeira ela não é voltada hoje mais apenas para cálculos, né? Por quê? Eu citei para vocês que é importante a gente saber como está ligado cada processo de investimento de recurso ou de tomada de recurso da empresa. Então, eu preciso saber se aquilo que eu estou fazendo vai ter impacto ambiental, vai ter impacto na legislação, vai ter impacto social, tudo isso eu tenho que analisar previamente. Então, não é mais aquela regra que eu só vejo o número cru, faço os cálculos em cima de fórmulas e vejo o número cru dando o resultado ou não. Eu preciso avaliar outras situações que aquele investimento ou que aquela decisão vai complementar ou vai
modificar ao longo do tempo. Então, isso é importante também. Então, o nosso primeiro tópico, administração financeira e a governança corporativa. Quando nós falamos disso aí, nós sempre pensamos que na administração financeira, o nosso principal objetivo, o nosso principal característica que nós temos que adotar é o quê? É maximizar o valor da empresa e dar perenidade a ela, não só ao longo do tempo, lógico, eu preciso ter uma crescente nesse valor da empresa, isso aí vai gerando, agregando valores a ela, mas eu preciso manter ela ativa também. Não adianta eu exponencializar valores e com 5 anos a empresa deixar de existir ou sair do mercado por algum motivo que eu tenha negligenciado. Então, é sempre importante a gente ter esse pensamento do longo do tempo e o crescimento constante. Para isso, alguns critérios são extremamente importantes que a gente mantenha, são eles, na verdade, né? A transparência, a equidade, prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Todos eles nós vamos ver um pouquinho mais a fundo aqui logo à frente, né, para trazermos aí essas informações para vocês. A transparência. Então, quando eu falo em transparência, eu estou falando de divulgação de dados, tá? Então, eu estou falando de trazer os dados da empresa, divulgar as partes interessadas, sejam eles acionistas, sejam eles clientes, sejam eles fornecedores, e trazer de uma forma completa, não trazer ele fracionado ou somente aquilo que a lei exige, desde que tenha algumas informações que são relevantes para os determinadas tomadas de decisões dessas pessoas que estão envolvidas no processo. Então, quando eu falo em transparência, é não ser direcional, né? Não optar por mostrar somente aquilo que faz sentido para A ou B. Eu tenho que mostrar o bolo como